ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito e 37 de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje com o deputado federal Vladimir Garotinho e pré-candidato à Prefeitura de Campos, conversando conosco ao vivo aqui. Você que nos acompanha no streaming, muito obrigado, muito bom dia. Para quem está chegando agora aí, são 8h37, seja bem-vindo também, bem-vinda. Neste bloco, a pauta pré-definida aqui é sobre as eleições a vereador e também a prefeito de Campos. Aloysio. Ô, Vladimir, você já respondeu essa pergunta aqui na última entrevista que a gente fez, eu acho que foi quando? Foi em março? Não, março não, foi em fevereiro ou março? Eu acho que foi em fevereiro. Fevereiro. Você já respondeu que não, mas aqui no grupo, o Reader, ele faz uma pergunta aqui. Eu vou refazer para ver esse bloco. Que participação seu pai, o ex-governador Antônio Garotinho, teria no eventual governo seu como prefeito de Campos? Aloysio, eu vou responder da mesma forma que eu respondi lá em fevereiro, né? Eu tenho dentro de casa a oportunidade de ter 2 ex-governadores que eu vejo diariamente muitas pessoas ligando e entrando em contato para pedir opinião, para pedir conselho, para pedir alternativas, porque eu, como filho, não faria a mesma coisa. Eu vou negar qualquer ajuda vinda do meu pai, que é o líder político do grupo que eu faço parte, e é um ex-governador, uma ex-governadora, uma pessoa que foi candidata a presidente, que tem uma capacidade comprovada, porque não seria governador e não elegeria a esposa governadora no primeiro turno se não tivesse capacidade comprovada. Obviamente que existem erros de gestão, e o bom disso tudo é que eu aprendi muito também com o que eu vi que não deu certo, porque existem atitudes de gestão que não dão certo. Eu aprendi bastante com o que não deu certo, mas jamais negaria uma opinião, um conselho ou um caminho que ele desse. Olha, Vladimir, acho que esse aqui é o melhor caminho, porque eu já vi isso aqui, eu já vivi isso aqui, então com certeza ele pode apontar caminhos, é natural, é normal. Ontem eu vou te confidenciar uma coisa, eu fui fazer uma visita rápida ao meu pai ontem à noite, porque eu estou num apartamento aqui no Rio, exatamente para evitar ficar na casa dele por conta dessa pandemia do coronavírus, mas enquanto eu estive lá, eu vi o prefeito de Caxias, o Washington Reis, ligar para ele. Eu vi o presidente da Assembleia, André Siciliano, ligar para ele. Eu vi o deputado João Bacelar, da Bahia, ligar para ele ontem. Falando de ontem, durante 1 hora que eu estive com ele. Então, assim, as pessoas ligam para ele, as pessoas perguntam, as pessoas se orientam, porque uma pessoa vivida com experiência política e administrativa, comigo não seria diferente. Pergunta óbvia. Você está respondendo tacitamente nessa resposta à primeira pergunta aí. Você é pré-candidato a prefeito de Campos? Aloysio, eu nunca me coloquei oficialmente, você sabe disso, inclusive você me dá sempre umas alfinetadas por conta disso. Eu nunca me coloquei oficialmente candidato a prefeito de Campos, porque eu sempre disse e repito, eu acredito em projeto coletivo. De fato, estou construindo um projeto coletivo. Existem mais de 100 de pessoas, mais de 100 pessoas, coordenadas num grupo de trabalho pelo professor Weiner, que estão elaborando uma proposta para a cidade. Tá? De fato, existe esse grupo e que agora está continuamente se reunindo por videoconferência. Antigamente as reuniões eram presenciais. Esse projeto está quase concluído. Esses caminhos, a gente está ainda consultando mais alguns setores e algumas pessoas, mostrando que já tem de trabalho elaborado e se dá para inserir mais alguma coisa dentro do que a gente acredita ser uma realidade, porque esse projeto vai ser muito realista e muito pé no chão, de acordo com a realidade atual do Brasil e da cidade, mas a gente teve que rever alguns pontos desse programa devido à pandemia.
porque eu tinha dito a você há um tempo atrás que esse programa poderia ser revisto em caso de partilha dos royalties, porque tudo mudaria. Mas a pandemia também muda tudo, porque os efeitos econômicos derivados da pandemia ainda serão sentidos por muito tempo. A gente vai entrar numa recessão profunda a nível mundial, a nível de Brasil e, logicamente, a nível de Campos, porque Campos não é uma ilha isolada do mundo, muito menos do Brasil e muito menos ainda do estado do Rio de Janeiro. Então, existe esse programa sendo feito e o programa está praticamente fechado. Estamos ali alterando algumas coisas devido à pandemia, conversando com o outro setor ainda, e assim que esse projeto estiver pronto, nós vamos definir o nome que vai defender esse projeto. Pode ser o meu? Pode. Pode ser outro? Também pode. A questão não é, eu falo, não é que eu tenha certeza, mas enfim, o que eu e vários outros analistas concluímos que seu grupo não tem outro nome para lançar. Sua irmã deve ser, está como pré-candidato, cogitada como pré-candidato, inclusive pela imprensa carioca, a prefeita do Rio. E em Campos não teria outro nome que não fosse você. Então, me parece ser óbvio que, tendo na eleição de 15 de novembro, você seria o pré-candidato. Mas a conclusão não é só minha, não é alfinetada, não. É uma conclusão óbvia. Mas, Aloysio, vamos lá. Quem é o nome do deputado Rodrigo Bacelar? Tá conversa com o DEM, que é do pastor Eber, né? O nome do ex-juiz, juiz aposentado. Enfim, não tem nome, certo? Pedro, perdeu força com a situação difícil de Whitson, né? Que é um ex-juiz também. Tem uma mulher do partido dele, do SD, que está também, foge o nome dela. Cândida, se não estiver enganado, né? Então, enfim, não tem nome definido. Estão buscando um nome, não tem nome. Quem é o nome da atual gestão é o prefeito Rafael, mas aí, com todo respeito e toda humildade política, eu não sei quem será o próximo prefeito, tá? Não sei, de fato. Mas eu sei quem não será. E eu posso afirmar para você que Rafael não será. Pelas pesquisas, pelo índice de rejeição, pela desilusão que as pessoas tiveram com o governo dele. Então, assim, o cenário está muito aberto, né? Eu, nas pesquisas que eu tive acesso, a última pesquisa, vamos dizer assim, do instituto que eu considero coerente, do instituto muito bom, renomado do Rio de Janeiro, que foi feito em Campos, foi Abril. Tá? Eu não sei se pode falar isso. Pode falar de número de pesquisa? Não sei se pode falar no ar isso. Não sei, eu acho que não. Não, só se, desculpa, enfim, só se tiver registrada e aí então aprovada. Eu só digo assim, eu estou em primeiro lugar muito com o dobro de intenções do segundo colocado, e nós dois somados, o primeiro e o segundo, dá na casa de 50%. E o restante daria de 5% para baixo. Então, vamos dizer assim, existe sim um sentimento na cidade e em boa parte da população do meu nome. Então, eu fico feliz, porque isso é reconhecimento de um trabalho, é reconhecimento também do trabalho que a minha mãe realizou como prefeita, que mostra que uma parcela significativa está com saudade do que ela desenvolveu, está com frustração por ter talvez acreditado num projeto que não deu certo, que foi o projeto do prefeito Rafael. Mas, como eu te falei, Luiz, política ela é construção de projeto coletivo. Eu me pergunto o tempo inteiro, e é uma avaliação política que precisa ser feita pelo meu grupo político e também pela sociedade, porque eu hoje sou deputado federal e, modéstia à parte, acho que faço um bom mandato de deputado federal, que ajudo muito também a cidade em Brasília. E, com certeza, devido à pandemia do coronavírus, as soluções para o Estado, as soluções para os municípios estarão em Brasília, não estarão aqui. Eu tenho convicção disso. Os gestores, tanto estaduais quanto municipais, por conta da pandemia, não vamos dizer que então o Rafael tinha razão que não tinha dinheiro. Eu discordo dele. Eu acho que ele teve, sim, nos 3 primeiros anos, condições de governar.
Aí foram questões de erros administrativos e decisões equivocadas dele e da equipe dele. Agora, este ano, de fato, por conta da pandemia, a situação se complicou demais e vai se complicar também no ano que vem e nos próximos anos, porque a recessão, como eu falei, ela será global, o Brasil não está fora disso, e as saídas para essa recessão e os mecanismos que os estados e municípios vão poder utilizar serão decididos em Brasília. Então, ter um deputado com um mandato bom e atuante lá vai fazer toda a diferença. Então, eu falo isso para o meu grupo. Olha, é uma decisão de grupo político. É uma decisão também que a gente tem que ouvir os setores da sociedade para saber o que eles pensam. Porque se tiver um prefeito aqui com capacidade de gestão e com alinhamento com o deputado federal de Brasília, do município, eu acho que a cidade também pode ganhar muito. Porque, infelizmente, eu disse aqui no bloco anterior e vou repetir, eu nunca fui procurado, Aloysio, nunca, nem pelo prefeito e nem pela sua equipe, para ajudar em nada no município. Na minha visão, isso é imaturidade política, porque apesar das diferenças, que temos grandes diferenças e grandes divergências, eu sou deputado da cidade. Eu quero ajudar o meu município. É para isso que eu fui eleito. Você falou em dificuldade de orçamento. Todo mundo sabe que a queda da arrecadação dos royalties ela começou ali em 2014, né? Queda brutal do preço do barril do petróleo, ela vem tombando, piorou pelo fato da produção dos campos maduros de Campos. Não tá mais no auge e nem vai voltar ao auge, né? Há discordâncias. Se vai voltar. Talvez o pré-sal, mas as maiores reservas de pré-sal não estão aqui, né? Não, as maiores não, mas os campos maduros atuais também têm pré-sal. É só furar mais um pouquinho, só que isso vai levar um certo tempo, não é para agora. Mas é a discussão também se o petróleo vai se manter como matriz energética da mesma importância que tem hoje, tendência que não. Sim. A Europa adotando carros elétricos, a Alemanha, por exemplo, já fixou cota, mas enfim, isso é uma outra discussão. Fato, Campos hoje tem uma folha muito inchada. O custeio da máquina hoje, tanto com o pagamento de servidor, quanto com a manutenção dos equipamentos que tem, é muito elevado, né? Deixa muito pouco espaço, ou quase nenhum, para investimento, né? Dentro desse contexto, e nos bastidores se fala que esse quadro é o principal dificultador da sua decisão, né? Mas tem 3 perguntas aqui. Marco Barcelos, ele pergunta aqui, dentista, com a iminente queda de arrecadação e a possibilidade de repasse dos royalties, qual o seu planejamento para aquecer e melhorar a arrecadação do município? Alexandre Buchaú, odontólogo, chegou a ser pré-candidato a prefeito também. Folha que ultrapassa os limites da lei da LRF. Qual a saída? Você tem aqui vários comentários no streaming falando sobre isso. Vários comentários. Fernando Lopes Ribeiro, como o próximo prefeito vai governar diferente do atual com essa redução de recursos que estamos tendo para o nosso município? Tem Pedro Brandão Soares, esse sim te dá uma alfinetada. Você tem 2 bilhões, vocês com 2 bilhões, está falando do governo de sua mãe, pegaram empréstimo. Ele com 2 bilhões, está falando de Rafael, pagou 15 folhas em 2018. Enfim, qual é a solução matemática para Campos? Não, só respondendo de trás para frente, essa última afirmação que não é verdadeira, que com 2 bilhões nós pegamos empréstimo, como você bem falou, começou o declínio dos campos de petróleo no final do ano de 2014 e o seu ápice foi ali pelo meado de 2015. Né? Então, o empréstimo, quando foi contraído, na verdade não foi um empréstimo, foi uma cessão de crédito, tem uma diferença, mas é uma coisa conceitual que acho que não vale a pena entrar aqui agora, foi feito com planejamento de que a arrecadação cairia de 2 para 1,5. Então, assim, ele pode até ter sido o início dele executado ainda quando o município estava com 2 bi de previsão orçamentária, o que é diferente de execução orçamentária. A previsão você estima, a execução é o fato que ocorre. Então, se tinha uma previsão orçamentária de 2 bilhões,
mas que já se sabia que não executaria os 2 bilhões, que chegaria a 1,5. Então foi feito, sim, aquela cessão de crédito. Então, nós não fizemos com 2 bilhões. Aí, para quem, Foram quem 3, perguntou. né? Oi? Vendo o futuro. 3, é vendo o futuro. Você não gosta do termo. Não, porque não é verdade. Eu discordo do termo porque ele não é verdade. Se você pegar, Luiz, para analisar os números que já são oficiais e disponíveis no portal do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, são números oficiais da Prefeitura, e você fizer a média dos 3 anos de Rafael, que esse ano ainda não está, obviamente, publicado, porque o ano não fechou. Mas se você pegar a média dos 3 anos do governo Rafael, você sabe quanto representou para o município, em termos percentuais, o empréstimo que vocês chamam de venda do futuro? Você tem esse número? Vocês na cidade chamam, né? Mas vamos lá, qual é o número? 3%. 3%. Está lá o número, é oficial. Então eu gostaria de, se for candidato a prefeito, num debate, desmentir o senhor prefeito. Dizendo, olha, você é mentiroso. Você disse que foi isso que viabilizou a cidade, mas está aqui, ó, os números são oficiais do portal do Tribunal de Contas. Custou 3%, Rafael, da média da sua arrecadação dos 3 primeiros anos. 3%, Luiz. Então não adianta se criar narrativas mentirosas, porque com o tempo os fatos mostram o diferente, mostram o contrário. Então não foi os empréstimos que inviabilizaram o município para o prefeito atual. O que inviabilizou o município foram decisões erradas, foram decisões equivocadas. A queda de arrecadação aconteceu, é verdade que a queda de arrecadação aconteceu, mas existem mecanismos para poder diminuir os impactos. Obviamente, tem que se fazer uma redução do tamanho da máquina, é necessário que se faça uma redução do tamanho da máquina pública, não tem jeito, tem que fazer. Mas o mais importante, Luiz, é não deixar de investir. Rafael não investe no município. Quando você não investe no município, o dinheiro deixa de circular. Quando o dinheiro deixa de circular, ele está gerando menos impostos para ele mesmo como gestor público, porque o dinheiro não circula. Ele perde a arrecadação de ISS, ele perde a arrecadação de ICMS. Dá uma olhada, Luiz, pede para um economista aí do Grupo Folha olhar a DECLAN, que é a declaração anual, que fala sobre ICMS. Caiu nos 3 últimos anos do governo Rafael, caiu. O ICMS do município, que circula e que ele recebe do município, está caindo porque não há investimento na cidade, o dinheiro não circula. Se não houver investimento, seja público ou seja privado, não vai ter dinheiro, ele não vai conseguir aumentar a arrecadação própria do município se não houver investimento. A gente já fez esse levantamento, eu não vou ficar nesse debate aqui de narrativa, como para usar uma expressão em voga dos bolsonaristas e lulopetistas, mas a José Matias, que é uma bela repórter de economia, fez um levantamento, uma matéria publicada em agosto do ano passado, analisando que Campos sempre fala em receita de petróleo, sempre recebeu mais de participação especial do que royalties. Royalties mensal e PE, participação especial trimestral. Nos 8 anos, ela fez em agosto esse levantamento, né, para trás, e depois disso caiu ainda mais. Mas nos 8 anos do governo Rosinha, sem IPCA, sua mãe recebeu de PE uma média de 120 milhões, sem IPCA. E Rafael, até agosto do ano passado, tinha recebido nos dois primeiros anos e meio uma média de 40 milhões. Essa média caiu muito de lá para cá. Esses números não são sofismados? Não, isso é fato. Eu nunca neguei isso. Inclusive, eu disse aqui, é verdade que a arrecadação caiu, mas também é verdade que existem alternativas. Quando você fala assim, a Rosinha recebeu 120 milhões, mas peraí, vamos olhar no que foi feito na cidade no período Rosinha. Quantos bairros legais nós fizemos? Olha, não sei se tem alguém aqui do Eldorado nos ouvindo, do grande Eldorado. As pessoas pisavam no esgoto, na lama. Hoje elas têm asfalto na porta, água tratada, esgoto tratado. Quem morava na Estância da Penha, quem morava na própria Penha, na Lapa, no Jockey. Então, assim, foram feitos investimentos de infraestrutura nas cidades importantes, além de programas sociais, como restaurante popular, o cheque cidadão, a passagem social.
Então, houve investimento tanto em infraestrutura quanto na melhoria da qualidade de vida e na distribuição de renda do povo da cidade. Houveram erros, Aloysio, do governo Rosinha? Claro que houveram erros, porque nós somos seres humanos, né? Todo mundo comete erros. Às vezes uma decisão de gestão errada acontece, pode acontecer. Eu mesmo já discordei algumas vezes de algumas coisas internas ali. Eu não era parte efetiva do governo, mas eu era presidente do partido da prefeita, e como filho também eu acabava ouvindo algumas coisas das quais eu discordava, mas essa caneta, como vamos dizer, não era minha, não era eu que tomava as decisões, mas eu pude aprender muito estando ali, né, durante os 8 anos do governo da minha mãe. Que os números caíram, caíram. Ninguém está dizendo o contrário. E agora, neste momento de pandemia, vai cair ainda mais. Aliás, já estão caindo ainda mais, porque houve uma hibernação dos campos de petróleo, das plataformas de petróleo. Por conta da pandemia, as plataformas pararam de produzir. É fato. Porque então, não é só no Brasil, a OPEP parou de produzir para manter... É isso que eu ia falar, isso é no mundo. Não é em Campos, isso é no mundo. Todas as pessoas no mundo vão ter que buscar alternativas, vão ter que se virar e vão ter que dizer a verdade para a sua população. Olha, eu não posso isso porque não tem por conta disso. Olha, isso aqui eu posso fazer, isso eu vou fazer. O problema de Rafael e da gestão de Rafael é que na eleição ele vendeu uma coisa e fez completamente diferente desde o início do governo. Ele não está fazendo agora só, que realmente agora, por conta da pandemia, a situação está muito complicada. Ele vem fazendo ao contrário do que ele prometeu desde o primeiro dia de governo dele. Então a desilusão e a descrença das pessoas em relação a ele, que não passa em nenhuma pesquisa de 2% de intenção de voto, o cara sentado com a máquina na mão, é porque as pessoas não acreditam no projeto dele, porque ele disse uma coisa e fez outra. O Vladimir está programa ao vivo é difícil controlar, mas eu pedi a você, pesquisa sem registro, para a gente não citar número aqui, porque... Desculpa, não falarei mais. A rádio podemos, né? Não é... Peço desculpas aí. Não, assim como também essa questão de projetos também, que alguns ouvintes pedem aqui no WhatsApp. A gente não pode falar sobre projeto. Não pode. Pela lei não pode. A gente pode conversar com o pré-candidato e trocar as ideias políticas naturalmente. O Vladimir, no dia 26 de junho, último dia 26, a gente entrevistou aqui o Caio Viana, eu, o Cláudio Nogueira e o Arnaldo Neto. Ele também fez muitas críticas ao governo Rafael, algumas muito parecidas com as suas, e eu fiz uma provocação a ele no último bloco, eu vou fazer a você. Você não vai falar de Vladimir? Aí ele também criticou você. E você não vai falar de Caio? Aloysio, eu, como te falei, eu gosto de construir relacionamentos, né? Eu até andei conversando com o Caio há uns tempos atrás, antes da pandemia, porque eu acho que a gente tem que construir caminhos realmente, né? Só que, com todo respeito, tá? Eu tenho assim até uma relação cordial muito, muito boa com o Caio, mas eu acho ele muito menino e muito imaturo para o desafio de governar uma cidade com tantos problemas como Campos, tá? Então eu não vou criticá-lo. Eu acho que ele é um pouco ausente, apesar dele dizer que não, né? Eu acho que ele é um pouco ausente do dia a dia da cidade, dos problemas das pessoas aqui na cidade. Ele não morou na cidade um bom período e eu acho ele, como falei, muito imaturo para os desafios que são grandes, que são enormes, de se colocar a cidade realmente no trilho correto. Então, assim, eu não vou fazer crítica, não vou fazer comentário. Tenho muitas críticas, sim, ao modelo de gestão que o pai dele adotou, porque todo mundo fala da época de royalties do governo Rosinha, mas o fato verdadeiro, histórico, é que quem mais teve oportunidade com a máquina pequena, porque naquela época a máquina era pequena, em termos de volume de recursos, foi Arnaldo, né? Então, se você parar para olhar o que Arnaldo deixou de legado para a cidade de Campos, eu acho muito pouca coisa, porque realmente ele foi o prefeito
que tinha uma máquina enxuta, pequena, que recebeu muitos volumes de recursos e que não conseguiu deixar nenhum legado para a cidade. Já no governo Rosinha, a máquina já era muito grande, a cidade já era muito grande, muitas portas de serviço. Então, as coisas são comparações que precisam ser feitas dentro das realidades em que elas aconteceram. Mas eu não vou fazer crítica ao Caio, né? O Caio é um garoto jovem, é um garoto que eu acho até que tem futuro, mas que precisa se preparar melhor para os desafios que são gigantescos. Você falou que não vai fazer. Você está aprendendo com seu pai. Você falou que não vai fazer crítica, chamou ele de garoto, de ausente. Não, ele é não, olha só, eu não vou fazer crítica realmente. Crítica é eu ser contundente como eu fui contra o Rafael. Eu acho o Caio uma boa pessoa. Eu acho que Caio tem futuro, mas eu acho que ele não está preparado e não tem maturidade para comandar uma prefeitura como a de Campos neste momento de grande dificuldade. É isso que eu acho dele. Mas ele é uma boa pessoa, não vou dizer o contrário, não. O pai dele não deixou legal, mas enfim. Se falar que a pessoa é garoto, é ausente, despreparada é crítica, mas enfim. É crítica suave. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é pessoal, mas é política também. Ainda mais para administrador de uma cidade como Campos. E não estou corroborando suas críticas, estou falando o que você fez. Agora, o governo Arnaldo deixou o HGG, o São Jorge do Guarulhos, asfaltou boa parte de Campos. Não estou fazendo defesa do governo Arnaldo também, não. Estou lembrando dos feitos dele. O Marquinhos Soares vai dizer que o seu candidato é Caio, hein? Você está defendendo Arnaldo? Não, é Rafael. É Rafael, é Caio, você. Depende do grupo com que você encontra, né? Depende se encontra. Só tem uma vantagem. Quem quer que vença, a Folha vai eleger. Sua mãe já falou que Chicão foi da Folha, que era da Folha também, mas vamos voltar aqui para a pauta. Deixou também a induplicação com o governo estadual da sua mãe, da Alberto Lamego, que é uma obra muito importante, que a cidade cresceu para lá. São legados, né? Olha, Luiz, como você falou, a Alberto Lamego foi uma obra que basicamente o Estado bancou naquela época numa parceria quando a minha mãe era governadora e Arnaldo prefeito, quando ainda tinha uma boa relação política. O HGG, eu vou fazer aqui uma comparação, né? O HGG é um hospital mal projetado, tá? Não estou negando a importância dele, tá bom? Estou dizendo que ele é mal projetado sob o ponto de vista da arquitetura e da execução da obra. Todos os prefeitos, todos, tentam fazer obra de infraestrutura para corrigir os problemas de arquitetura e de obra do HGG desde o início e não conseguem, Luiz. O HGG continua chovendo dentro. O HGG está num terreno que, aos poucos, os pilares estão afundando. Tem que se fazer cinturão de contenção todo ano, praticamente, ou a cada 2 anos no HGG. Então, assim, é um legado que eu posso dizer que é um legado muito mal feito, né? Não nego a importância do hospital, mas a obra em si, o projeto dele é muito ruim e a execução pior ainda. Então, assim, tem que se levar em consideração, porque é só olhar para o HGG e ver as sucessivas obras que todos os prefeitos tentaram fazer para corrigir os problemas estruturais e que são problemas de difícil resolução. Há quem defenda, não estou dizendo que é o meu caso, mas estou dizendo que há quem defenda, inclusive, que aquele hospital seja refeito, seja jogado no chão e feito outro. Porque é tanto problema. Travou aí. O hospital acaba que não consegue se manter de pé. Então, são 9h05, já passamos já do horário do encerramento. Mas vamos só mais 2 perguntas, porque a gente falou aqui, você falou aqui, fez uma afirmação que Caio também fez, né, na entrevista dele, que é preciso reduzir a máquina pública. Você afirmou isso nesse bloco. E vou te perguntar o que eu perguntei a Caio. Como e onde? Luiz, primeiro, o tamanho da máquina, ele não se dá apenas no número de cargos, né? Tanto comissionados, quanto de funcionários efetivos, quanto de RPAs. Se dá também na sobreposição de secretarias. Eu acho que hoje existem muitas secretarias que fazem papéis muito similares e que pode haver aí uma unificação. Agora, dentro da própria folha de efetivos da prefeitura, o que a gente precisa
e aí é numa parceria e num pacto com os servidores, principalmente com médicos, e agora foi eleita uma nova diretoria para o sindicato que me parece está aberta ao diálogo, porque entende as dificuldades, é a gente ter clareza de que com a efetiva cobrança de trabalho e com o efetivo comprometimento das obrigações dos funcionários, essa folha automaticamente ela é reduzida. Por que eu vou te dizer isso? Campos tem 1.200 médicos, cerca de 1.200 médicos, tá? Concursados. E mesmo assim, precisa contratar médico por RPA. É um absurdo. Isso é um absurdo. Então precisa haver um pacto entre o próximo prefeito, os sindicatos médicos e a classe médica, de que, olha, gente, a gente precisa reduzir a folha, senão fica inviável, e a gente precisa criar mecanismos de reduzir a folha. E apresentar... Eu não posso falar sobre projetos aqui, tá, gente? Eu tenho alguns projetos prontos, mas sobre projeto eu não posso falar. Então eu estou dando uma ideia. É criar mecanismos de que a folha seja reduzida com os próprios funcionários que já existem no quadro da prefeitura, para não ter que ficar contratando funcionário por RPA e depois não pagar. O que acontece com a prefeitura hoje é que ela encheu de funcionário de RPA e não consegue pagar. Já está aí há 5, 6 meses, né, de atraso de folha de pagamento. Então, assim, existem mecanismos de redução com os próprios funcionários que já existem, que são do quadro efetivo, mas isso precisa ser pactuado junto ao sindicato e junto aos próprios funcionários. Você falou dos médicos, esse enfrentamento sua mãe tentou fazer, Rafael... Mas aí não é enfrentamento, Aloysio. Não, mas aí não é enfrentamento. Mas olha só. Eu estou falando, calma aí, deixa eu completar. Enfrentar o problema, não é enfrentar a classe. Sua mãe tentou fazer, Rafael tentou fazer e os dois recuaram. Ué, mas se fosse fácil, era melhor a gente ficar em casa e não fazer nada. Existem problemas graves a serem resolvidos, tá? Graves. Um deles é o inchaço da folha. Isso é um grave problema do município de Campos hoje. Existem maneiras de redução de folha? Existem. Qual é a maneira de redução de folha? É fazer os funcionários atuais cumprirem a carga horária. Isso dá para se pactuar e se conversar, mostrando a realidade do município, que aí você não tem que contratar na outra ponta um funcionário por RPA e nem ficar dando gratificação para cobrir o outro que não vai. Então, assim, isso, Aloysio, é uma decisão, não é só do gestor que, como você falou, recua porque não conseguiu, é da própria sociedade. Qual é a cidade que você quer viver? Qual é a cidade que você quer para o seu filho? Eu, se for candidato, tá, que essa decisão eu ainda tomarei, eu não vou enganar a população. Eu vou dizer os problemas que existem e vou dizer o que você quer para a sua cidade. De que maneira você quer resolver o problema. Eu não vou vender história, eu não quero ser mais um Rafael. Desculpa aqui ficar falando dele, eu não quero ser mais um Rafael. Apesar de ter mais ou menos a mesma idade, eu não vou destruir a minha vida prometendo que eu não vou cumprir. Então as pessoas precisam ter a consciência que o momento é difícil, e é muito difícil, por conta da pandemia a situação mudou bastante, e saber qual cidade elas querem para o futuro delas e dos filhos dela, dos netos dela. Precisa haver um grande pacto social junto com o próximo gestor para que se faça a redução necessária na máquina pública, para que sobre investimentos e também que a gente possa aumentar a receita própria do município através, como eu falei, de parcerias público-privadas, de dinheiro do governo estadual que vai entrar, do governo federal que nós vamos buscar. E sem investimento público não existe como aumentar a receita do município. Então precisamos que sobre dinheiro para investimento público. Você falou aqui de RPA, tem várias manifestações de claramente partidários, pessoas que simpatizantes seus perguntando sobre isso, como tem também rafaelistas questionando aquelas coisas das prisões dos seus pais. Isso eu vou perguntar o dia que eu entrevistar Rosinha e Garotinho. Não, mas eu queria falar um pouco... E também do Preve Campos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de prisões, se você me permitir, Luiz, porque, diferente de muitos políticos que estão presos, meus pais estão em casa. Todas as prisões
todas as prisões que aconteceram com o Garotinho e com o Rosinha foram derivadas de ações da Justiça de Campos. De Campos. Não existe outra, como intentaram criar de Lava Jato. Não, foram coisas de Campos, oriundas da Justiça de Campos. E vou dizer aqui, Luiz, talvez pela primeira vez em público, o que eu digo para minha esposa em casa. Para minha esposa, não é nem para o meu grupo político. Você sabe, a cidade de Campos sabe, que o meu pai, pelo estilo dele, né, bélico, brigão, combativo, criou uma certa animosidade com o judiciário. Isso é fato, né? E muito me preocupa, de verdade, ser candidato a prefeito numa eleição onde 2 personagens da eleição passada estarão à frente. Me preocupa, como ser humano, marido e pai de 2 filhos. Tá? Não estou aqui questionando se vai haver parcialidade, imparcialidade, mas nós sabemos o que aconteceu na eleição passada com o meu pai, com a minha mãe, com o meu grupo político. E o delegado de Polícia Federal da eleição passada, que conduziu a Operação Chequinho, será o mesmo delegado responsável pela eleição em Campos. O mesmo juiz que participou ativamente da Operação Chequinho vai ser o juiz responsável pela fiscalização da eleição em Campos. Você teve dois juízes à frente do Chequinho, um eleitoral e um criminal. Você está se referindo a qual? Eu estou me referindo ao que foi publicado na Folha da Manhã, na edição de ontem ou de ontem, que vai ficar à frente da fiscalização. Então, assim, isso me preocupa como pessoa, isso me preocupa como pai e como marido. Eu não quero, Luiz, ir para uma eleição... Está falando de Paulo Luciano e Ralph, né? Eu não quero criar polêmica, eu não quero criar cisânia, como costumo dizer, mas eu tenho que relatar às pessoas que estão nos assistindo que eu não quero ser herdeiro de ódio, de brigas passadas, tá? Eu não quero, de forma alguma, que seja transferida para mim uma animosidade que houve com a minha família e com o meu grupo político, mas eu não estou seguro que isso não vá acontecer. Então, isso também pesa na minha decisão de ser candidato ou não. Eu posso, dizendo aqui a você, em primeira mão, porque além da questão política, de projeto político, de achar que é melhor ter um prefeito aliado de um deputado atuante em Brasília, isso também conta muito, eu sempre boto isso na balança, mas na minha balança pessoal, e eu converso muito isso com a minha esposa em casa, eu tenho essa preocupação de, poxa, eu vou disputar uma eleição e que 2 atores principais do que ocorreu com a minha família e com o meu grupo político estarão novamente à frente da eleição, o que me garante que não vai acontecer nada, porque há uma animosidade. Isso existe. Então, assim, Luiz, não estou aqui dizendo que vai acontecer, não estou tentando criar factoide nenhum, estou dizendo uma coisa pessoal minha, que eu converso em casa com a minha esposa e estou pela primeira vez expondo aqui. Sabe por quê, Luiz? Eu vou dar um fato concreto, tá? Para não dizer que é só achismo. Na minha eleição de deputado federal, o doutor Ralph Manhães, o juiz, que também vai participar da próxima eleição de prefeito, ele era juiz da propaganda. Ele tentou, de ofício, usurpando da sua competência, abrir um processo criminal de compra de votos e associação ao tráfico de drogas na minha eleição de deputado. Ele chamou uma pessoa, porque ele recebeu um vídeo, ele chamou a pessoa lá, a pessoa foi lá sem entender muito bem o porquê, acompanhada de um advogado, e ele tentou estar de ofício usurpando a sua competência porque ele era juiz da fiscalização de propaganda. Eu tive que recorrer ao TRE na eleição de deputado. E aí sim o TRE disse que o doutor Ralph não tinha competência para abrir de ofício aquele inquérito que ele queria abrir. E curiosamente, misteriosamente, o doutor Ralph me manda um comunicado ao TRE narrando fatos, e esse comunicado que ele mandou para o TRE narrando fatos virou um processo, uma AIGE que eu e o Bruno Dauari estamos respondendo. Então, assim, existe no ar,
eu estou dando aqui um fato concreto, tá? Existe no ar uma animosidade de um setor, não é do judiciário como um todo, tem excelentes pessoas em Campos. Não estou dizendo também que o Dr. Ralph seja uma má pessoa, não é isso que eu estou dizendo, mas existe uma animosidade de um setor do judiciário contra a minha família que eu tenho temor que isso vire para mim. Eu sou pai de filhos, vai fazer minha filha 11 anos, meu filho fez 8 agora, eu sou marido, eu tenho a minha vida pessoal. Então, assim, gosto da política, faço política porque gosto. Então, além do peso político de grupo, eu também tenho que pesar o que pode me acontecer, Luiz. Vai me desculpar, mas você sabe, todo mundo sabe como anda o ativismo do judiciário pelo Brasil afora. Não é também uma coisa só local de Campos, mas em Campos existe, como todo mundo sabe, essa situação que foi criada na eleição passada do estilo bélico e combativo e do meu pai com setores do judiciário campista que eu tenho medo, vou para encerrar aqui também, não estender mais esse assunto, de que de repente possa ventar contra mim. Há que se lembrar que, no caso, esse caso seu não tá concluso, da denúncia contra você, contra Bruno, mas que a denúncia, por exemplo, da Chequim, eu não vou aqui reforçar juízo, nem reforçar defesa, e nem acusação, mas ele partiu de assistentes sociais da própria prefeitura. A denúncia foi inicial, ela parte de assistentes sociais da própria prefeitura questionando a mudança de critérios sociais na distribuição de cheque cidadão, que realmente teve um aumento muito grande no período pré-eleitoral e eleitoral. Mas, enfim, eu só quero deixar claro aqui... Ô, Aloysio, rapidamente. Não, só um segundo. Não, rapidamente. Você citou aqui, não citou o nome, mas claramente falou de Paulo Cassiano, e citou Ralph e confirmou o nome. Deixar aqui franqueado o espaço da rádio, aberto tanto ao delegado federal Paulo Cassiano quanto ao juiz Ralph Manhães. Está aqui de público franqueado o espaço para que eles possam se manifestar. Não só aqui agora em comentário, mas como num programa em separado. Mas vai lá, termina, por favor. Só para deixar claro o seguinte, denúncia, qualquer um pode denunciar, tá? Fazer a denúncia você pode fazer, o Cláudio pode fazer, eu posso fazer, denúncia é denúncia. O que eu me refiro foram os excessos e abusos que ocorreram durante a operação, tá? E todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o final que isso deu, isso rende processo em várias esferas até hoje. Teve um outro juiz de Campos que acabou sendo afastado do seu cargo por 2 anos devido a denúncias que o meu pai fez no CNJ. Então, assim, existe uma animosidade do judiciário contra o meu pai, contra a minha família e contra uma parte do meu grupo político que eu tenho, apesar de ter um temperamento completamente diferente. Eu não tenho esse estilo bélico, eu não tenho esse tão ativo assim quanto meu pai tem. Isso, para uns, é uma virtude, para outros é um demérito, mas isso é uma questão de posicionamento político. Mas eu tenho medo, como ser humano, como pai, como marido, de que possa ocorrer. Não estou, em hipótese alguma, dizendo que vai ocorrer, mas o histórico me leva a ter precaução, e eu dei aqui um fato concreto do que aconteceu na minha eleição de deputado agora 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, que tentaram abrir de ofício uma investigação contra mim, que não tinha competência nenhuma, que o próprio TRE disse, porque eu recorri ao TRE, que o juiz não tinha competência para fazer, e misteriosamente o juiz fez uma narrativa ao TRE, e essa narrativa virou uma raiz de proposta para um partido político. Uma denúncia e um inquérito contra mim, o deputado Bruno Dauário, proposto por um partido político idêntica à narrativa que esse juiz, que não tinha competência, tentou fazer. Então, assim, Luiz, são fatos que eu não posso não levar em consideração na minha decisão, tá? Você me desculpa, em relação a essa afirmação de que são fatos, eu vou ficar com a resposta do filósofo alemão Nietzsche para o sociólogo francês Conté. Fatos não existem, versões é o que há. São as suas versões... Não. Existem os fatos e cada um tem as suas versões dos fatos. Sim. Fatos existem. Agora, dizer que eu posso ter uma versão, você pode ter outra versão, mas os fatos, eles existem. Dizer que é fato porque que o Ralph está perseguindo
e pode perseguir você, é uma versão, não é um fato. Sim, é uma versão que eu estou dando. Sim, mediante o fato que ocorreu comigo na minha eleição. Ressalvando que é uma versão, não é um fato. É uma versão, porque aconteceu um fato comigo na minha eleição de deputado que me leva a ter essa versão. É uma versão que o Dr. Ralph pode dizer que não tem, enfim. Mas eu preciso, numa decisão pessoal, medir todas as coisas. Enfim, mas não vamos mais alongar esse assunto. A gente estava num outro rumo, mas eu precisava dizer isso publicamente em algum momento. E acho que, como falaram aí do meu pai, da minha mãe, e sobre prisões, e queria deixar bem claro aqui que eles não são condenados em última instância, estão todos em casa, graças a Deus, muito bem, diferente de outros políticos que estão presos na cadeia porque cometeram, sim, crimes e já estão com crimes transitados em julgado. Terminar, só que você citou aí também, por último, o juiz, não citou o nome também, mas citou o juiz Glaucenir Oliveira, e retificando, ele foi no CNJ, a apresentação foi do ministro Gilmar Mendes, que levou ao afastamento. No caso que envolveu o meu pai. Sim, mas você falou que foi do seu pai, e isso não é fato. O fato é que foi de Gilmar Mendes. Porque meu pai também entrou com uma. O Gilmar Mendes entrou e meu pai também entrou, mas o fato é o mesmo. O fato é o mesmo, mas o que foi julgado e gerou o afastamento dele foi de Gilmar Mendes. Exato, correto. É isso, a gente se alongou demais, só deixar também franqueado, reforçar o programa, né, o microfone da rádio, franqueado, ao delegado federal Paulo Cassiano, ao juiz estadual Ralph Manhães, e também foi citado, sem ser nominado, mas eu nominei aqui, porque é óbvio que está falando, o juiz afastado, Glaucenir Oliveira, fica franqueado aos três, o mesmo espaço aqui na rádio, tá ok? Agradeço, Vladimir, pela entrevista. Cláudio, quer fazer alguma consideração? Sim, se o Vladimir permite, seu tempo já avançou muito, mas é com relação ao hospital ainda, voltando ao HGG, na concepção de projeto de arquitetura, eu acompanhei aquela obra em reportagens também pela Continental. Aquele hospital tem um projeto muito interessante, entre outras coisas, é um hospital plano, não tem segundo andar, não tem projeto para ter segundo andar, o que já é uma modernidade. E depois, Vladimir, eu não sei se você chegou a ver, o Aloysio, ele tem um sistema de entrega de medicamentos pressurizado nos quartos. E aí é que vem a minha parte que eu discordo de você, ou posso discutir, não há problema, é que o projeto é legal, a obra pode ter tido algum problema, mas eu acho que o que mais faltou ali foi manutenção. Só para fechar aqui. É muito interessante você analisar isso aí depois. E só para completar, o projeto do arquiteto Vitor Aquino, que aqui no programa na rádio já defendeu também e explicou seus motivos. Sim, Cláudio sim. E Aloysio, sobre o HGG, eu convido vocês a fazer uma visita ao telhado do HGG. Eu nunca vi aquilo na minha vida. O telhado do HGG foi feito para chover dentro, porque a calha que escorre água é no alto e o telhado é envesado para baixo. Então, me desculpe, houve um erro de projeto naquele telhado. Foi um erro de projeto. E, além do mais, o hospital foi concebido dentro de um terreno que tem um pântano. Então, os pilares do hospital, eles vão, com o tempo, eles estão afundando. Os pilares estão afundando. Então, me dizer que houve um prédio bem projetado, não houve. Não estou negando a importância do hospital, tá? Estou dizendo que tanto o telhado foi mal projetado, e por isso, até hoje, o hospital tem problemas sérios de infiltração e de chover dentro, quanto o local escolhido. Então, está cedendo os pilares há anos, que aqueles pilares eles vão aos poucos cedendo, e sempre é preciso fazer um cinturão de contenção ali. Ou seja, é remendo em cima de remendo. Tomara que não aconteça a mesma coisa, então, com o shopping ali, nem com aquele supermercado, né, que também está no mesmo terreno ali. Já falou também que, inclusive eu falei com a fonte que fazia manutenção do ar-condicionado, que o problema no telhado, o Vitor Aquino, arquiteto do projeto, teria se dado no governo da sua mãe, quando foram mudar o sistema de ar-condicionado. Mas enfim, e eu falei com o responsável pela manutenção da época, confirmou essa versão. Mas enfim, aí já estamos no 9h25, isso aqui já foi abordado aqui no Folha no Ar.
né? E agradecer, Vladimir, a entrevista. Olha, obrigado mais uma vez pelo convite. Me coloco sempre à disposição para poder estar conversando com vocês, com a população de Campos, para tirar dúvidas, esclarecimentos e dizer que eu tenho feito um mandato, Luiz, que busca resolutividade, né? Muitas vezes um deputado se elege dentro ou da LERJ ou dentro da Câmara fazendo apenas discurso e criando projetos, né? Eu busco fazer um mandato que gere resolutividade, que gere melhoria na qualidade de vida efetivamente da população. Então, agradecer mais uma vez, espero que as pessoas tenham gostado do programa e me coloco à disposição, caso alguma das pessoas citadas queiram falar sobre o assunto, eu também me coloco à disposição para voltar a falar sobre o assunto em outros momentos, mas repetindo aqui, não fiz ataque a quem quer que seja, só disse de uma preocupação minha diante dos fatos em que eu tenho as minhas versões. O bom é que na programação do programa, a programação do programa é ótima, né? No calendário do programa, uma das pessoas muito citadas por você aqui vai ser o entrevistado de amanhã, que é o prefeito Rafael Diniz. Mas, de novo, deixar claro que eu vou até fazer o convite, vou ligar para os três, para as suas assessorias, fazer o convite pessoalmente, ao delegado federal Paulo Cassiano, ao juiz estadual Ralf Manhães e ao juiz estadual Glaucinei Oliveira, citados aqui nessa entrevista. Perfeito. Bom, 9h28. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aí, Vladimir. Bom dia, muito obrigado também pela paciência aí de nos atender ontem, fazer os testes aí. Obrigado aí, um bom dia para você. Até a próxima. Bom, ficamos por aqui então com o Folha no Ar, primeira edição. Aloysio, amanhã, 7 da manhã, mais um Folha no Ar, com a presença, como você anunciou, do prefeito Rafael Diniz. Confirmado, amanhã, 7 da manhã. E vamos ter que ir até 9h28 também, como foi com o Vladimir, né? Pode ser. Depois Cristiano chama a gente lá, mas vamos. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Verdade é o nome disso, democracia. Sejamos justos. E democráticos, sim, como sempre. Tá certo, então. Um grande abraço aos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Aloysio. Bom dia. Eu não fazer todas as perguntas, mas essas entrevistas políticas realmente geram uma quantidade muito grande de ataques e de bolas roladas que eu acho que não contribuem muito para a pauta jornalística, mas tentei fazer tanto no grupo quanto nos comentários aqui o máximo possível. E também você pega um entrevistado que desenrola o assunto e já vai em cima daquele assunto falando mais, aí fica mais complicado, né? Um abraço, até amanhã. Até amanhã. O programa Folha no Ar fica por aqui, agradecendo sua paciência e audiência. Amanhã às 7 horas no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, estaremos de volta. Folha FM 98,3. Viva Leve, viva Sabor, viva Saúde, viva Green Market.